Olá, senhores passageiros, sejam bem-vindos ao canal Bus Brasil, um canal onde você vai ter muita informação sobre busologia, miniaturas e muitos outros assuntos relacionados a ônibus. Eu sou busólogo, né? No caso, gosto de ônibus desde criança. Viajava com minha mãe, enfim. Sou apaixonado por ônibus, ou quem está assistindo aí no canal deve ser apaixonado também. E criei esse canal, né, para falar sobre a minha paixão e a gente divulgar o mundo da busologia. Meu nome é Jadson Lino, e nós vamos começar com o primeiro episódio, no caso, né, dessa saga que vai começar agora. Como surgiu o ônibus. É isso aí. Para contar como surgiu o ônibus, vamos voltar lá no século passado. O ônibus, quando transporte público, teve a sua origem na cidade francesa de Nantes, em 1826. A sua história está atrelada à figura de Stanislav Baudry. Ele era o proprietário de uma casa de banho. E aí teve a ideia de facilitar o acesso, né, dos seus clientes para o centro da cidade. E aí acabava atrapalhando os negócios. Então ele foi na prefeitura lá, né, da cidade lá, e pegou, sob a autorização da prefeitura, criou, né, um serviço de viaturas, né, que ligava a região central para a região periférica da cidade de Richelieu. O termo ônibus acabou sendo popularmente, né, graças à chapelaria Omnes, que era o local lá onde o Stanislav fazia o seu ponto final, né? E assim foi feita uma associação de palavras com o nome do estabelecimento, né, com o nome da chapelaria Omnes, e com o serviço de carruagem, né, serviço de viatura do Stanislav. Então ficou assim: Omnes, que vem o termo omnibus, do latim, e omnibus, que significa tudo para todos. De fato, a ideia de Baudry parecia ser promissora. Aí o empresário decidiu largar o negócio que ele tinha lá em Richelieu, né, de banho, e começou a investir nos ônibus, no transporte coletivo. Foi fundado em 1828 em Paris. Então, a primeira empresa de transporte da história do ônibus foi fundada em 1828 por Stanislav Baudry e se chamava Enterprise Generale des Omnibus. Embora nova companhia não tivesse concorrente nenhum, e fosse, né, na época uma novidade, o negócio não acabou dando muito certo. Apesar do fracasso da companhia de Baudry, a ideia do ônibus como transporte coletivo foi um grande sucesso, não dando certo lá, mas se espalhado por várias partes do mundo. Em Londres e Nova York, por exemplo, o primeiro serviço de transporte coletivo é datado de 1829. Em 1875, a introdução do maior ônibus puxado a cavalo que se tem notícia, já construído. E quem construiu foi John Stephenson Company. O veículo era puxado por 10 cavalos, tinha capacidade para 120 passageiros e foi utilizado na cidade de Nova York. O surgimento do primeiro ônibus a gasolina vem da cabeça de Karl Benz. O veículo entrou em serviço em 1895, entre duas cidades alemãs, a cidade de Deus e Jegen. Tinha um motor de 5 cavalos e velocidade máxima de 15 km. Pessoal, isso acontecia ao mesmo tempo, na mesma época que Baudry, na França, criava o primeiro ônibus, só que a cavalo. Enquanto isso, na Alemanha, Benz já produzia o primeiro ônibus a gasolina. Com o pioneirismo de Karl Benz,
o motor a combustão começou a ganhar espaço no século XX e a busca passou a ser maior por capacidade de passageiros. Uma das soluções encontradas foi instalar o motor onde hoje fica, que é ali na frente, no espaço dianteiro ali. Em 1905, começou a funcionar em Berlim o serviço de transporte público, com um ônibus também da Daimler, de 2 andares. Tinha 14 assentos na parte inferior e 18 no segundo piso. Só no primeiro dia foram transportados 3.900 passageiros. Com o pioneirismo de Carl Benz, com motor a combustão, começou a ganhar espaço no início do século XX. Uma das soluções encontradas foram instalar o motor que ocupava o espaço dianteiro, como eu já falei, sob o assento do motorista. 5 anos depois, em 1910, o modelo da fabricação de Benz completou 12 mil quilômetros rodados sem apresentar nenhum problema no motor ou no câmbio. Neste mesmo ano, a novidade foi a adoção do câmbio hidráulico, que melhorou ainda mais o desempenho dos veículos. Os ônibus começaram a ganhar potência, ao longo da primeira década, pelos anos de 1900. O exemplo maior vem da Berliet, uma das primeiras a construir ônibus na França e conquistar sucesso em outros países. Uma década depois, em 1910, a empresa introduziu um modelo com 24 lugares e motor de 22 cavalos. A Primeira Guerra vem e apresentou um hiato nessa evolução. Os fabricantes passaram a focar na produção de caminhões e jipes e veículos para a guerra. Com o fim da guerra, aí as novidades voltaram a aparecer. Na década de 20 surgiu o motor a diesel e o freio a ar. E ainda mais o chassi de estrutura baixa com as vigas apoiadas sobre o eixo traseiro. Aqueles tradicionais ônibus londrinos, com visual mais semelhante dos dias atuais, surgiu em 1929, chamados LT, que vem da pronúncia Leyland Titan. O lançamento fez parte das comemorações dos 100 anos do surgimento do ônibus na capital. Foram produzidas 150 unidades e cada ônibus tinha capacidade para 49 passageiros, motor de 6 cilindros com 98 cavalos. Em 1936, surge o modelo da Scania, que no caso, a Scania antes se chamava Scania Vabis, que é considerado ainda hoje o primeiro ônibus movido a diesel verdadeiro. Tem outras histórias que a gente também vai contar, mas esse da Scania Vabis é, até hoje, o primeiro ônibus movido a diesel. Com motor de 6 cilindros e desenvolvia 120 cavalos. O motor usado era do tipo Helsmann, que queimava óleo cru naquela época. Na década de 30, houve uma ruptura entre os modelos urbanos e os rodoviários. As estradas cada vez melhores permitiam que a velocidade média dos ônibus ultrapassasse a dos trens. Bom, essa foi a história da origem do ônibus, por Stanislas Baudry, lá em Richelieu, na França, e logo depois Carl Benz. E agora a gente entra na história do ônibus no Brasil. Como foi a saga dos primeiros ônibus no Brasil. Em 1837, foi fundada aqui no Brasil a Companhia de Ônibus, a empresa de transporte criada pelo desembargador Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, e mais 4 sócios. O negócio deu certo. Em apenas 2 anos, as ações que já recebiam dividendos. Na época, o preço da passagem custava R$100, o valor que depois foi duplicado anos depois. Se hoje nós podemos fazer trajetos urbanos em poucos minutos, lá em 1887 a história era bem diferente. O tempo de viagem entre, por exemplo, Santa Cruz e o centro durava mais de 5 horas. Por isso, durante o trajeto era realizado 4 mudas de animais. Com o sucesso da empresa, aí começou a vir a concorrência. Faziam pressão contra o governo sobre a nova atividade. Então, como sempre, a Câmara Municipal foi lá e instituiu imposto e obrigações a serem seguidas pelas empresas. Apesar das concorrências e das
dos impostos do governo, o serviço de transporte ia bem. No entanto, com a chegada dos bondes elétricos em 1868, e aí houve um freio na ascensão dos ônibus. Esse período durou mais ou menos 40 anos. Mas em 1889, Luigi Grassi, ele era um pintor de carruagens na Itália, e embarcou para o Brasil junto com seu irmão, Fortunato Grassi. Os dois foram contratados para trabalhar como pintor dos palacetes da burguesia de São Paulo. Em 1904, os irmãos abrem a sua empresa, a Luiz Grassi e Irmão. Primeiramente, eles tinham a pretensão de reparar, e construir carruagens de tração animal, que na época era o que se tinha. Em 1908, foi introduzido o primeiro serviço regular de ônibus. Em comemoração aos 100 anos da abertura dos portos, por Dom João VI, foi realizada na Praia Vermelha a Exposição Nacional, que ele obteve então da Prefeitura uma concessão para implantar, em caráter provisório, uma linha de auto-ônibus. Essa linha circulava ao longo da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, e os veículos também realizavam viagens para fora da cidade, até o local da exposição. Do outro lado, em 1916, Elisiário Goulart da Silva, guarde esse nome, um jovem de apenas 15 anos de idade, começou a trabalhar em uma pequena marcenaria. Auxiliava lá na produção dos móveis e tal. Com o passar do tempo, Elisiário demonstrou grande interesse na habilidade no trabalho, passando logo a ser marceneiro. Em uma ocasião, o seu patrão pediu que você adaptasse sobre uma carroceria de um caminhão GM uma pequena carroceria, que eram, naquela época, os baús, eram construídos somente em São Paulo. Devido aos altos custos, o patrão acabou pedindo a um funcionário habilidoso que construísse algo parecido. Não precisa ser nada bonito, ele disse. Pode ser tipo uma caixa. O serviço acabou ficando melhor do que o esperado. A partir daí, o jovem marceneiro, Elisiário, começou a fazer 2, 3, 4 baús, tendo grande reconhecimento na época. Então ele acabou percebendo o valor da sua mão de obra e decidiu trabalhar para você mesmo. Saiu da empresa e abriu a sua. Em 1920, a Grassi abandonava de vez a fabricação de veículos de tração animal, para se tornar fornecedora, 9 anos depois, da linha de montagem da Chevrolet, que foi inaugurada no Brasil em 1925, produzindo cabines e carrocerias de caminhão, em média 80 conjuntos diariamente. Vale lembrar que produzir ônibus naquela época era um trabalho totalmente artesanal. Não existia chassi para encarroçamento. Era preciso desmontar um caminhão, fazer adaptações, muitas vezes cortando ou emendando pedaços, tanto no comprimento como na largura. Na década de 30, a época dos papas-filas, veículos compostos por um cavalo mecânico, e um dos mais conhecidos foi o da Mercedes-Benz, o L65.000 ou L6500, que puxava um reboque de quase 20 metros de comprimento e a capacidade era para transportar 170 passageiros. Nesse tempo havia uma disputa sadia entre os irmãos Grassi e a Elisiário, que em 1946 inaugura o seu novo Parque Fabril e também muda oficialmente a razão social para Carrocerias Elisiário Indústria de Ônibus. No Brasil, no final dos anos 40, os ônibus GMC começavam a conquistar o mercado. Foram utilizados durante anos até a indústria automotiva brasileira poder produzir os próprios modelos no fim da década de 50. No Brasil, em 1956, ao contrário da Europa, os papas-filas ganham espaço. Os primeiros foram em São Paulo, construído com os cavalos mecânicos, como eu falei, o L6500 da Mercedes e os famosos da FNM e reboque da Caio para 120 passageiros e o da Mercedes lá para 170 passageiros nessa média. Nos anos 50, em São Paulo, foram marcados pelo Twin Coach da CMTC, que é a Companhia Municipal de Transporte Coletivos.
fabricados pela Fageol dos Estados Unidos, inovados para a época. Os modelos tinham carroceria de alumínio e câmbio hidráulico, esses famosos da foto aqui. Em 1959, B75 foi o primeiro modelo a ser fabricado pela empresa sueca aqui no Brasil. Ele era equipado com motor de 7 ou 10 litros e trazia carroceria ciferal. O Brasil conta parte da história do ônibus com a instalação da Mercedes-Benz no país e com ela a fabricação dos monoblocos, projeto local e só existiu aqui no Brasil. A Mercedes-Benz, como todo mundo sabe, é alemã, mas a Mercedes-Benz ônibus e os modelos monobloco só existiram aqui no Brasil. Essa carroceria, desenvolvida com base na estrutura de aviões, marcou os anos 50. A inovação viabilizou a construção de veículos mais ágeis, leves, estáveis e confortáveis, lembrando para a época. Os primeiros ônibus brasileiros foram encarroçados sobre chassis L312 em 1956. Em 1958, a Mercedes-Benz iniciou a produção de ônibus no país, lançando o O321 ou O321, que por conta de sua estrutura monobloco revolucionou o transporte. As versões urbanas e rodoviárias, cada vez mais modernas, se tornaram um padrão de qualidade e sempre com a sua distinção de rodoviário e urbano. Em 1965, a Carrocerias Elisiário detinha 54% do mercado nacional. E tinha também grandes concorrentes, todos com boa qualidade. Entre os concorrentes das carrocerias Elisiário, a Catelli Yeneman, a Incacel, a OTT, a Nielsen, todas essas estavam começando. A Decândia, Nicola, a Ciferal, Metropolitana, a Sermava, a Mercedes-Benz e a Zirma, além da Caio e da Gracê. Todas iniciando o processo de fabricação dos ônibus. E mais para frente a gente vai ver a história de cada uma delas. Na época, uma nota divulgada pela Fabus, que era a associação que reunia as empresas fabricantes de carroceria, naquele tempo, o Brasil teve mais de 20 encarroçadoras registradas. Em 1970, colocaram à venda as instalações da Grace, dando fim à carreira da mais antiga indústria de veículos do país. Também em 1970, com o encerramento das atividades das empresas de ônibus Pilares e Sirb, e com a aliança entre as encarroçadoras Ciferal e a Metropolitana, no Rio de Janeiro, começava no Sul o processo de desaparecimento do nome Elisiário e o fortalecimento das carrocerias Nicola no mercado. No caso, a Grace e a Elisiário, que foram as propulsoras, Depois da compra da carroceria Elisiário pelas carrocerias Nicola, e também o grande sucesso obtido após o lançamento dos veículos rodoviários, a carroceria Nicola muda e passa a se chamar Marco Polo Carrocerias Nicola Sociedade Anônima. Ou seja, sai a Grace e a Elisiário e entra no mercado a Marco Polo e, no caso, como Nicola, e a Nielsen, que foi a atual Buscar. Com o aumento das cidades e das populações, um novo tipo de ônibus surgiu nos anos 80, resgatando soluções do passado, os ônibus articulados, agora com um sistema de sanfonas, isso nos ônibus urbanos, nas grandes capitais, devido a grandes populações. O crescimento das zonas urbanas demandou ainda novos conceitos de sistema, como o BRT, que nada mais é a sigla em inglês, Bus Rapid Transit, BRT, que foi a solução brasileira criada pelo arquiteto Jaime Lerner, que foi o primeiro BRT introduzido no país, lá de Curitiba. Isso foi em 1974. Em 1993, mais um fabricante passa a produzir chassi para ônibus no Brasil. Volkswagen Caminhões e Ônibus se colocam em linha de montagem, começando com o modelo 16180 CO.
A popularização dos corredores exclusivos de ônibus impulsionou produtos, com ônibus biarticulados, articulados, capacidade para 200 passageiros, além da disponibilidade de ônibus híbridos, ônibus a diesel, elétricos, uma variedade de tipos. As fabricantes também investem em desenvolvimento de recursos de segurança e assistente de direção, como as tecnologias semiautomáticas capazes de identificar e alertar a respeito de obstáculos. Em 1995, a Mercedes-Benz do Brasil ela deixa de fabricar os monoblocos, que foi a última carroceria, né, monobloco A400, e passa somente então a fabricar chassi. Em 2008, a buscar fale, né, perde todos os seus empreendimentos com ações na justiça e tal. E aí ficando somente no sistema de rodoviário, a Marco Polo, a Comil, tendo outras empresas tentando uma ou outra carroceria, como a Anel Bus, a Mascarello, a própria Caio, tentou com o Caio Giro, mas também não foi um bom sucesso. A Marco Polo, que é líder no mercado rodoviário, lança o G7, né? Em 2009 lançou o G7 e agora em 2019 lançou o G7, o novo G7. Bom, essa foi a história de como surgiu o ônibus. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a miniatura da semana. É um DD da Miriam. Acessem lá o blog. O link eu vou deixar aqui na descrição. E até a próxima parada.